Oi, gente. Aqui quem fala é o Davi e hoje eu vou fazer um vídeo contando sobre a história do He-Man. Primeiro de tudo, a gente vai contar sobre o passado dele, quando ele ainda era um Astrotoid, no passado dele. Antes de ele se tornar o que nós vimos nos episódios, nas primeiras aparições dele, bom, a gente meio que viu que antes ele era um Astrotoid e de 5 listras, como a gente viu. Ele era um panguão, ele vem lá do espaço com ele era um tigre, certo? Esse é o Josué. Esse é o Josué, ele tá interrompendo aqui. Mas, resumindo, ele era um Astrotoid, ele tinha 5 listras. Ele era bem forte, porque 5 listras é o máximo. Bom, ele tinha, né, todo esse poder dele antes lá, né? Só que por algum motivo, ele traiu a própria raça. Por algum motivo não, ele mesmo disse pra mim que ele veio pra Terra, dominar a Terra e quis ficar com a Terra, transformando os humanos em escritórios. Exatamente, foi isso mesmo. Mas eu acho que ele traiu por um motivo mais específico. Porque na Season 24 temos a quarta cena extra, onde He-Man diz que pra Juggernaut, junte-se a mim, esse legado nunca mais conhecerá a opressão. Talvez He-Man traiu os Astrotoids por causa da opressão que eles sofriam. E toda essa opressão do governo Astro, que era pelos astros mais fortes. E aí, é capaz que existe governo Astro, pai? Só existe Juggernaut, só vai existir só Juggernaut, pai. Você acha que eu vou acreditar em você nesse papinho sujo? Mas é apenas uma teoria que talvez por isso que ele traiu. Falsa. Não existe teoria falsa. Existe. Mas enfim, como eu ia dizendo, ele era um Astrotoid e traiu a própria raça. E ele foi pra Terra. E sabe o que ele fez? Ele criou uma nova raça, que são os Skibritoids. Ele criou os panguão. E algo muito que, tipo, que a gente viu é que recentemente, no episódio 75, nós vimos uma fala dos Astrotoids. Eles chamaram os Skibritoids de escória traidora. Ou seja, os Skibritoids também traíram os Astrotoids. Os Skibritoids também traíram os Astrotoids, ou seja, eles também eram amigos antes. Talvez quando o He-Man criou eles, ele infectou alguns humanos por os Astrotoids. Talvez ele tenha feito isso. Ou ele também pode ter feito com o DNA dos Skibritoids primeiro. É, muito provável. Ele fez algo com o DNA deles para infectar os humanos. Só que o He-Man realmente recrutou alguns Skibritoids antes. E também foram traídos pelos Skibritoids junto com o He-Man. Por isso que eles são conhecidos como a escória traidora pelos próprios Astrotoids. Enfim, então ele foi à Terra para destruir a Terra, para conquistar a Terra, né? E ele fez tudo isso, né? E apareceu lá nos primeiros episódios fazendo várias coisas, né? Primeiro de tudo, ele apareceu pela primeira vez no episódio 7, destruindo o Cameraman, junto com os Skibris. Depois, no episódio 12, onde foi revelado o poder dos raio lasers. Tem uma pergunta. O que é? Porque como você quer saber qual é a pergunta antes de eu falar? Mas qual é a pergunta? Ele tá querendo saber qual é a pergunta antes de eu falar. Porque o cavalinho fala se ele nem tem boca, só os dentes pra fora. Ah, cavalinho é um... Cavalinho é um brinquedo que eu tenho. Ele é feito de negócio de pelúcia, sabe? Um cavalinho, ele tem tipo uma camiseta de time do Fluminense. Eu não torço pra esse time, mas ele tem. E ele tem uma cara de macumbeiro. Não, ele não tem, não. É a cara desse bicho. Ele não tem boca. E daí eu brinco com ele falando, só que, Ele né? tem a cara de Ele não tem boca. Ele tem uma cara de macumbeiro. Mas, enfim, como eu ia dizendo... depois ele apareceu com os raio lasers. E depois dos raio lasers ele apareceu reunido com os cameramans no episódio 17. Episódio 17, onde os cameramans fizeram aquele laser. Ele também apareceu.
E ele foi aparecendo em várias vezes, mas não foram participações tão importantes assim. Mas no episódio 38 ele apareceu com o upgrade, na forma segunda dele, na segunda forma. Ele tinha mais 2 canhões de energia, placas de metálicas para proteção e um jetpack. Essa foi a segunda forma que ele apareceu. Porque... Não, eu quero fazer uma pergunta. Como que é mesmo? O cara que era um astronaut mesmo? O G-Man! O G-Man, ele voa... Ele tem que voar com jetpack, sendo que ele era um astrotoide. Bom, tem as perguntas, né? Talvez porque o jetpack ele faça ele voar mais rápido. É uma alternativa provável. Faz ele voar mais rápido. O jetpack ele nunca voou. Na série inteira ele não tava com jetpack. Isso é verdade, né? Mas talvez não foi mestrado antes. Não sei. Deve ser isso. Mas enfim, continuando. Ele apareceu no episódio 38 com a segunda forma dele. E ele apareceu destruindo o tanque de parasitas. Ele apareceu destruindo o tanque de parasitas que os cameramans tinham feito antes. Mas malícia, menina aí. Enfim, depois disso, ele também apareceu em episódio onde... ele lutou contra o Titan TV-Man. E o Titan Man, como Cyberman, toda a forma dele foi destruída. Então ele teleportou pra receber os upgrades que ele tem agora, né? Não, antes de agora, né? Porque depois que ele teve o escudo e a garra de energia roubada do Detainer Satellite depois. Mas enfim, depois disso ele apareceu com óculos. Porque, pra quem não sabe, uma curiosidade. Eu acho que eu sou segunda vez. Mas você sabe por que o G-Man perdeu a habilidade dos raios laser, gente? Ele perdeu essa habilidade porque o Titan TV-Man no episódio 47 usou a tela de destruição. E essa tela de destruição vermelha fez ele perder a habilidade de soltar lasers. Por isso que ele não solta mais laser nos episódios atuais. Perceberam isso? Eu sei disso. Eu já ouvi alguns youtubers falando disso. Enfim. Bom, mas enfim. Ele também apareceu de óculos depois dele ter, da luz do Titan TV-Man. Ele viu que era perigoso e botou os óculos. Se não me engano, era o óculos Juliette, era amarelo. E depois ele apareceu na terceira forma, no episódio 57. Além do óculos, ele tinha fones de ouvido. Ele ganhou bem mais lasers. Ele ganhou 4 lasers, além dos outros 2 terem mais atualizações, né? Eles ficaram bem mais potentes. E, bom, é só isso, na verdade. E depois ele pareceu destruído. Depois disso, ele meio que, recuou, né? Peidão. Ele ainda era peidão. Depois disso... depois desse episódio ele não é mais peidão. Mas antes ele era muito covarde. Tipo, muito, mas muito mesmo. Mas, enfim. E depois disso, ele apareceu em alguns episódios, né? E era o G-Man Fake, né? Tinha o G-Man Fake... que era uma armadilha, os titãs caindo na armadilha. Depois ele apareceu na forma 4.0 dele, ajudando o cientista, onde ele ficou com bem mais canhões, tipo aqui nos óculos, canhões na armadura, canhões em todo lado, sabe? Recebeu uns 2 jatos lá, e tinha orbes de energia verde, roxa, e vocês já conhecem, né? Vocês já sabem do que eu tô falando. E depois, de aparecer aí, ele lutou contra os titãs e perdeu algumas coisas. Depois ficou todo destruído. E foi junto com o Squad fazer uns negócios lá. Apareceram os astrotólites. Destruíram todo mundo. E depois que eles destruíram todo mundo, sabe o que aconteceu, gente? Sabe o que aconteceu depois que ele destruiu todo mundo? Ele apareceu depois na forma 5.0 para poder derrotar o Juggernaut. Ele apareceu na 5ª forma, com aqueles braços robóticos que podiam se transformar em jatos, que podiam fazer lasers, soltar laser e toda aquela parada doida que vocês já conhecem. Ele também poderia ficar invisível, que também tem uma teoria que ele é aliado ao agente secreto, porque no episódio da luta contra ele nos Titãs, ele lançou uma orbe de energia verde, que é algo do agente secreto. Ele também ficou invisível algumas vezes. Talvez também seja do agente secreto, uma teoria que eles estejam trabalhando juntos. E talvez o G-Man tenha acabado com os Titãs porque foram os Titãs que começaram, né? Tipo, os Titãs começaram primeiro a batalha, mas ele não queria, mas ele ia morrer se ele não lutasse. Então acho que é por isso. Depois que ele apareceu em forma 5.0, como eu ia dizendo, ele batalhou contra o Juggernaut, eles foram embora e teve aquela luta em que a gente viu
que existe um Duque Astrotoide, né? Que seria meio que um líder deles, né? Seria o Duque junto com a Duquesa, que seriam os líderes. Mas enfim, mas teria o Supremo, que seria o Imperador Astrotoide, que seria o de classe mais alta. Seria o Imperador. Porque na live do Steak ele perguntou qual é o cargo mais alto e o criador da série disse Imperador. É basicamente o Imperador Astrotoide. Enfim. E basicamente, também a gente viu que o Juggernaut e o D-Man antes eram muito amigos. Tipo, muito amigos. E aí a gente vê que, tipo, eles iam roubar aquela coisa lá, né? Que a gente, todo mundo sabe aquela coisa, né? Que ele falou de opressão, se ligavam com a mais conhecer a opressão, essas coisas. Soubemos que eles sofrem muito dessa opressão que é sofrida, porque eles estão em cargos menores. E eles são, né? Sofrem opressão pelos cargos que são maiores. Imagina, Skibbertoilet faz uma crítica ao governo que trata os outros maus. Imagina, uma crítica ao governo do nada, uma crítica social foda. Imagina. Imagina o Skibbertoilet criticando o governo. Mas enfim, um anúncio do TikTok. A gente viu que eles sofrem opressão e tudo mais. Depois vimos o Toilet, o Juggernaut fala, comandante sumiu. Daí o Toilet fala, comandante, eu sou comandante. Depois ele sai, é nesse lugar. O Juggernaut, na verdade ele não parece que não é ali Calarna. Acho que ele só foi pra nave mãe. Parece que ele não respeitou as ordens dele. Ou ele só sabia que a gente ia morrer e aniquilou aquele lugar. Enfim, a gente não sabe. Mas ele parecia meio assustado. Não acho que eles desobedeceriam uma ordem assim, desse jeito também. Mas enfim, eu acho que isso é tudo. Bom, eu resumi de forma bem rápida. Mas basicamente, os Skibbertoids foram feitos pelo D-Man junto com o premiados Astrotoids. E assim que foi criado os Skibbertoids, ele usou a música a linguagem dos Astrotoids para fazer um hino. E esse hino, essa música, melhor dizendo, poderia controlar os humanos, fazer eles ficarem doidos, cabeça completamente malucos e transformar eles em privadas logo depois. E assim teriam o resultado dos Skibbertoilets. É basicamente isso que tá acontecendo. Que tava acontecendo. Porque agora os Skibbertoilets, né, se uniram junto com os Cameramans, Pickermans, Filmmans e a linha toda pra poder deter os Astrotoilets. E a gente vê, né, o que vai surgindo depois. Talvez eu faça um vídeo de parte 2 contando as novas coisas. Mas enfim, eu acho que isso é tudo. Além dele ser um grande amigo do cientista, como já vimos. Aliás, o cientista... Muito provavelmente o nosso querido cientista, ele que faz as tecnologias, né? Ele já criou o Parasita, como já vimos. E ele também deve ter criado, entre outras coisas, como aquele robôzão dele, aquele robôzão com lasers. E outras coisas, né? Aquele robô com laser que é controlado pela TV Woman. E aquele com as caixas de som que foram pegas pelo Piper Cinema Man. Aquele das caixas de som com a forma do TV Man. Foram pegas pelo cientista para fazer a nova forma. Mas enfim, esse vídeo era sobre o D-Man, não precisava contar do cientista. Mas eles são grandes amigos. Bom, eu acho que isso é tudo. Se tiver mais coisas, eu faço um novo vídeo. Adeus!